Olá pessoal, bem, muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Eu planejei aqui para você aquilo que eu acho que é essencial, que é o estudo das questões de recorrência e inferência. Nós não tínhamos falado disso até então. Eu deixei para o final do nosso curso, para quando estivesse chegando a sua prova. Então foi perfeito, porque nós estamos aí num momento importante para você, que é um momento aí de editais que virão, não é? Muitos concursos da polícia. Então nós vamos trabalhar um assunto que tem uma aplicabilidade imensa. Vai ser muito bom para você, pode ter certeza. Vamos então trabalhar aquilo que hoje eu posso dizer 60% da prova do SESP-UNB giram em torno do que nós vamos trabalhar hoje, que são aquelas questões textuais de recorrência, aquelas em que você precisa recorrer ao texto e achar a resposta, ou de inferência, que são aquelas em que você terá que deduzir a partir de informações do texto. Bem, aí não adianta, não é? É um assunto que não há que se ficar teorizando muito. Você vai ver que eu vou conversar inicialmente com você sobre uma teoria muito breve, mas você só aprende mesmo na prática. Então, a melhor maneira que eu encontrei para trabalhar isso foi trazendo provas bem recentes. Eu trouxe aí 2 provas de 2013 para nós trabalharmos juntos e aplicando esses conceitos que você vai aprender, tá? Então, antes de começarmos, eu vou colocar aqui no quadro rapidamente, em termos de teoria, a diferença de recorrência e inferência. Vale a pena você anotar, mas é um esquema muito breve, pode ter certeza. Vamos lá. Você precisa entender o seguinte. Você precisa entender que nas questões de recorrência, o que a banca quer é que você vá ao texto e encontre a resposta que estará lá sob forma de paráfrase. Então, nas questões de recorrência, a banca, com os seus enunciados que você vai conhecer, ela dará o comando para que você recorra ao texto. Veja, uma questão de recorrência, aparentemente, ela não é problemática, porque se a banca apenas quer que você vá ao texto e ache a resposta lá, é simples, basta ter entendido o texto. A questão toda é que a resposta nunca vem com aquelas palavras da alternativa. Claro, a resposta vem com umas palavras e o texto vem com outras. É a tal da reescritura. Então, o grande desafio das questões de recorrência são as paráfrases. E o que é paráfrase? Vamos recordar? Paráfrase é o mesmo que reescritura. Então, quando a banca fizer uma pergunta e você tiver que achar no texto aquela informação, você sabe que ela virá sob a forma de reescritura, que é você dizer a mesma coisa do que se disse anteriormente, só que com outras palavras. É a reprodução do sentido original, alterando-se algumas palavras, mas o sentido original é o mesmo. Então você já deve imaginar que o grande desafio é buscar o sentido original, porque você não vai ver as palavras exatamente iguais, mas deve pensar assim, não, as palavras mudaram, mas o sentido é o mesmo, paráfrase. Essas questões de recorrência, elas são as chamadas questões de compreensão textual. São aquelas questões em que você apenas precisa ter compreendido o texto, ter organizado as suas ideias. É por isso que hoje, à medida que formos fazendo essas provas que eu trouxe, eu vou mostrar a você, como sempre faço, maneiras fáceis, rápidas, de você sublinhar informações no texto, de você acessar o texto com mais facilidade, de você compreendê-lo com mais facilidade. Então, questão de recorrência é questão de compreensão textual. Mas assim, por que você está falando isso, Adriana? Como assim compreensão textual? Porque há muito tempo as pessoas pensavam que só caía interpretação de textos, não é? Então assim, é questão de interpretação. Esse nome, interpretação de textos, é um nome muito coloquial. Mas na prática, não é? Quando se começa a fazer prova, o que se vê é que não há só questões de interpretação textual. Há também questões de compreensão textual. O que você vai aprender hoje é que interpretar o texto é diferente de compreender. Interpretar é deduzir, é sair do texto com base nas informações que ele dá a você.
Então nem tudo é interpretação. Há questões que também querem que você apenas compreenda, recorra ao texto. Bem, então tudo bem, as questões de compreensão textual são as questões de recorrência. Por outro lado, então, hoje vamos aprender as questões de inferência. E o que é inferência? Anote aí. Inferência é uma dedução a partir de informações que o texto traz. Inferência é uma dedução a partir do texto. Então, vou colocar aqui para você, ó. Inferência, lembra, dedução. É dedução com base em pressupostos textuais, com base em informações que o texto fornece. Eu sempre digo que é com base em informações que o texto fornece, porque você nunca pode deduzir com base em nada. Quando a pessoa deduz com base em nada, ela não está deduzindo, ela está extrapolando, entendeu? É isso que você vai ver já já nas questões. Bom, as questões de inferência são as chamadas questões de interpretação textual. Então é muito importante você entender a diferença entre um conceito e outro. Nem tudo é interpretação. As questões de interpretação, elas querem sim que você deduza a partir do texto, mas nem todas serão. Haverá aquelas questões que apenas buscarão do candidato a compreensão do que o texto diz. Bem, quanto às questões de inferência, você vai ver, eu particularmente, eu acho as mais difíceis, né? As inferências são sempre informações que o texto não traz. Então bate sempre aquela angústia de você pensar assim, peraí, o texto não disse, será que está certa? Porque assim, as de compreensão, o texto diz, você acha a informação ali. As de interpretação você não acha. Então realmente é comum que o aluno fique inseguro. Pense, poxa, eu não li isso no texto, por que eu vou marcar como certa? Então, digamos, né, eu aqui começo a minha aula apresentando a você uma possível dedução de uma frase do dia a dia. Se eu digo para você assim, vamos lá, o dia deixou de ser chuvoso. Então é com essa frase que eu começo hoje a minha aula. O dia deixou de ser chuvoso. Quando eu digo o dia deixou de ser chuvoso, isso é uma informação que me permite uma dedução. Quando eu digo que ele deixou de ser, eu posso afirmar que o dia estava chuvoso. Isso é uma inferência. Eu não disse que ele estava chuvoso, eu disse que ele deixou de ser. Mas eu posso deduzir que ele estava. Em cima de que informação? Em cima da informação de deixou de ser. Ao se falar deixou de ser, eu permito que se deduza que estava. Isso é inferência. Parece simples e é simples, desde que você encontre um elemento textual. Pode ser um verbo, pode ser uma conjunção, qualquer vocábulo que permita essa dedução. No nosso caso aqui, desse exemplo, a informação que me permitiu tal dedução foi deixou de ser. Com a expressão deixou de ser, locução verbal, pode-se deduzir que ele estava. Isso é uma inferência. Inferência, portanto, é algo que o texto não diz, mas que pode ser deduzido com base no que está escrito e sempre com base em alguma informação do texto, nunca a partir do nada. É isso que você vai conhecer agora. Como eu disse, são conceitos simples. O mais importante é que você reconheça, primeiro passo, um enunciado de recorrência e um enunciado de inferência. É isso que eu vou ensinar você agora com a primeira prova, que foi uma prova para o INPI 2013, cargo de nível superior. Vamos a ela? Vou buscar aqui para você, vamos lá. Como essa prova é bem recente, pode ser que um ou outro já tenha feito. Mas de qualquer maneira vai ser bom para você, ainda que você já tenha feito essa prova, porque você vai vê-la tecnicamente. Você vai aprender a detectar as técnicas nos seus enunciados. Então vamos lá. Observe, eu vou agora mostrar a você os enunciados de texto. Como é que eles vêm? Vamos lá. Observe o que o CESP faz. Traz um texto. Logo na sequência vem a partir das ideias veiculadas no texto acima. Quando a banca diz isso, ideias e não aspectos linguísticos, você vai ver que em outros enunciados ela diz assim, em relação aos aspectos linguísticos, não foi o que ela fez, ela falou de ideias. Quando a banca fala de ideias,
eu já me preparo para uma série de questões de itens de interpretação de textos. Quando ela fala em aspectos linguísticos, aí eu já sei que virá gramática. Se esse enunciado não falasse de ideias, eu nem leria o texto. Eu iria direto para as alternativas e depois eu leria o texto. Mas como a banca dá o comando avisando que virá aí uma bateria de itens de interpretação, eu então leio o texto e me preparo para compreendê-lo, marcar o que é importante nele para depois ir aos itens, entendeu? Porque assim, você precisa organizar o seu tempo. Se ela avisa que serão só questões de gramática, então eu nem leio o texto. Mas como são questões de interpretação, eu leio e o mais importante, que eu venho aqui conversando com você desde o nosso primeiro encontro, eu sublinho o que é mais importante. Ao sublinhar o que é mais importante no texto, eu poupo o tempo, porque senão eu vou ficar lendo toda hora o texto de novo ao longo das questões, tá bom? Então vamos lá, vamos ver do que o texto trata e vamos sublinhá-lo. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o direito à proteção das criações intelectuais. Então, esse é o tema do texto. A Constituição Federal estabelece o direito à proteção das criações intelectuais. Bem, esse é o tema. Logo na sequência, esse tema ele vai se subdividir em 2 incisos. Observe, a banca gosta muito de textos assim. Textos que falam de vários incisos, textos que falam de vários séculos. Impressionante. Sabe por que ela gosta? Porque o aluno, ao longo da prova, ele pode se confundir, ele pode trocar um inciso com o outro. Então, organize-se. Sabendo disso, olha, tem uma visão abrangente do texto. Quando ela coloca no inciso 27º, depois no inciso 29º, o que você faz automaticamente? Você já se organiza para marcar, peraí, isso aqui é 27º e o 27º fala X. O outro é o 29º fala Y, para na hora das questões você não confundir um com o outro. É o que eu vou fazer, eu vou marcar. Olha o que eu vou fazer, vamos lá. No inciso 27º, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, esse inciso fala de autores que poderão ter o direito exclusivo de utilizar, publicar e reproduzir suas obras. Bem, o outro inciso deve falar de outro grupo, vamos ver. No inciso 29º, define que a lei assegurará aos autores de inventos industriais. Então, observe, agora é um outro grupo, é o grupo de inventos industriais. Privilégio temporário. Então, veja como tais incisos já se diferenciam entre si. O primeiro inciso fala de um direito exclusivo. O outro inciso fala de um privilégio temporário. E fala de um grupo específico, que são os autores de inventos industriais. Pronto, já marquei o que eu tinha que marcar. Já sei que o inciso 29º fala dos autores de inventos industriais, cujo privilégio é temporário. E aí depois vem proteção às criações industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas, blá, 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 blá. Já entendi o texto, já marquei o que era importante. Agora eu vou aos enunciados. Então vamos lá. Vou mostrar a você, eu não vou ler cada enunciado não. Primeiro eu vou ensinar você a reconhecer a diferença de um enunciado de recorrência para um enunciado de inferência, tá bom? Então vamos lá. 1. Depreende-se do texto. Questão de inferência. Você já sabe que a banca quer que você deduza a partir do texto. Depois eu vou ensinar como fazer, mas por enquanto eu só quero passear por todos os enunciados. Ó, depreende-se do texto. Depois, 2. No texto se afirma. Quando a banca vem com no texto se afirma, isso é questão de recorrência. Ela só quer que você busque o que está lá no texto. O que está expresso é recorrência, não é inferência. Vou caminhando com você.
3. Infere-se do texto. Questão de inferência. 4. De acordo com o texto. Questão de recorrência. 5. Deduz-se do texto a ver. Questão de inferência. Você está vendo como a banca é bem clara? É uma banca muito direta nas questões de interpretação. Ela diz o que quer. Então, basta agora que você saiba se portar. Você só precisa saber qual é a diferença de um procedimento de uma questão de recorrência para o procedimento de uma questão de inferência. Agora eu vou fazer com você essas 5 alternativas, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar o texto perto da gente, para a gente poder acessá-lo mais rapidamente. Então vamos lá. Questão 1 foi de inferência. Depreende-se do texto que são direitos autorais os que a pessoa criadora de obra intelectual tem de gozar dos benefícios morais e econômicos resultantes da produção de suas criações. Quando a questão é de inferência, o primeiro passo é localizar algo no texto que fale sobre direitos autorais e benefícios. Então, o primeiro passo é localizar. Onde é que está mais ou menos isso no texto? Bom, é quando se diz aqui, né, no inciso 27º, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Então, aqui nós temos mais ou menos aquilo que se fala dos direitos autorais. Aos autores pertence o direito. Então, achei a localização no texto. Agora, cuidado. Isso é uma questão de inferência. Se é uma questão de inferência, isso não vai estar escrito. Não fique esperando achar a palavra benefícios. Não fique angustiado pensando assim, poxa, eu tenho que achar isso no texto. Você não vai achar. Mas você tem que procurar alguma informação no texto que permita ou não tal dedução. O que no texto me permite dizer que são direitos autorais aqueles que a pessoa criadora de obra intelectual tem de gozar de benefícios morais e econômicos. Essa pessoa tem direitos de gozar de benefícios morais e econômicos. Onde eu deduzo esses benefícios morais e econômicos? Quando se fala, afirma aos autores, pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Ao se dizer que a eles pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução, pode-se deduzir que a eles pertence os direitos de gozar dos benefícios morais e econômicos resultantes da produção intelectual. Essa informação não estava escrita lá. É inferência, mas ela pode ser deduzida com base no que está lá. Por isso, a assertiva está correta. Inferência é isso. Não está escrito, mas com base em alguma coisa que você acha, você pode deduzir. Em sala de aula eu percebi que muita gente errou essa questão porque estranhou a maneira como a banca colocou. Olha só. Olha o que eu vou dizer para você, o que as pessoas que erraram pensaram, porque pode ser que você pense isso aí em casa. Olha só. Depreende-se do texto que são direitos autorais os que a pessoa criadora de obra intelectual tem de gozar. Muita gente errou porque falou assim, Adriana, tem de gozar. Achei estranho esse negócio de tem de gozar. A pessoa não tem de gozar, ela goza se quiser dos direitos, né? Muita gente confidenciou. Mas esse tem de não é obrigatoriedade, como parece. Dá a sensação de tem de gozar, ou seja, você tem de gozar dos benefícios, se você não gozar já é. Não é isso. Na verdade, aqui a frase está fora da ordem. Ela deu a sensação de obrigatoriedade, mas não é isso que se quer. O que se quer é a pessoa criadora de obra intelectual tem direitos, tem direitos de gozar. É porque o objeto de tem aqui está implícito. Não é tem de gozar, tem direitos de gozar de benefícios morais e econômicos. A banca é maldosa mesmo, fez de propósito. Então tome cuidado com a primeira impressão, leia com calma, esse é o meu conselho. A assertiva correta. Vamos a mais uma, vamos lá. 2. No texto se afirma. Bem, então já vimos que isso é uma questão de recorrência.
Vamos ver o que o texto afirma. O direito outorgado aos autores é personalíssimo, vitalício e perpétuo, mas se ressalta a exceção legal de ser concedido por prazo certo e determinado. Bem, como isso é uma questão de recorrência, nós temos que achar essa informação lá no texto, que virá, nós vimos no início da aula, virá sob a forma de paráfrase. Então ela vai vir com outras palavras. Então vamos localizar aqui algo que diga que esse direito é personalíssimo. Vamos ao texto e vamos ver se há alguma paráfrase de personalíssimo. Tente achar. Ora, quando se diz aos autores pertence o direito exclusivo. Quando se fala que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, é porque é um direito personalíssimo. É deles, pertence a eles. Sim, gostei. Achei a reescritura de personalíssimo. Mas aí o cuidado que você deve ter é o de não se precipitar. Cuidado. Personalíssimo sim, mas vamos continuar lendo, olha só. Vitalício. Vitalício é por toda a vida, né? Por toda a vida. Vamos ver se há reescritura para vitalício e para perpétuo. Perpétuo é até depois da vida, né? Quer dizer, depois da morte. Viveu, morreu, é para sempre. Perpétuo é para sempre. Vamos ver. Quando se diz aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros. Transmissível aos herdeiros. Com essa informação aqui, deduz-se que o direito é vitalício, é pela vida dele, mas não é perpétuo, porque é transmissível. Depois que ele morre, ele transmite. A palavra perpétuo contradiz o texto. Por isso, a assertiva está errada. Observe que a banca, ela coloca uma enumeração, 3 termos e um só, que é o último errado. Isso é uma tendência dela, ela faz isso, porque a pessoa precipitada ou no desespero, ela nem lê o último, às vezes, né? Tá fazendo a questão, fala personalíssimo, sim, vitalício, adorei, e não olha o perpétuo e erra a questão. Então, o meu conselho é que você leia com calma, para não cair nessas armadilhas da banca. Bom, vamos ao item 3, infere-se. Infere-se do texto que o inciso 29º é esse aqui. Localizamos a informação. Questão de inferência, primeiro passo é localizar a informação. Então vamos. Da Constituição Federal, trata da propriedade industrial. Vamos ver se o texto me permite essa dedução, que esse inciso trata da propriedade industrial. Vamos dar uma lida? O que o texto diz? No inciso 29º, define que a lei assegurará aos autores de inventos industriais. Sim, o inciso 29º fala dos autores de inventos industriais. Então, peraí, voltando à alternativa. O inciso 29º trata da propriedade industrial? Sim. Que abrange o direito sobre as criações industriais? Sim, autores de inventos industriais. Até aí eu posso deduzir tudo isso. Vamos lá. Cuja proteção é conferida em nome do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Então agora nós precisamos ir ao texto e precisamos ver se há algo que me permita essa dedução, que essa proteção dos inventos, das criações industriais, ela ocorre em nome do interesse social e desenvolvimento do Brasil. Ela ocorre em nome do desenvolvimento social e interesse social e desenvolvimento econômico do Brasil. Posso deduzir isso? Com base em que no texto? Com base nas 2 últimas linhas. É exatamente isso que o texto diz, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Assertiva, correta. Observe, é o que eu costumo dizer em sala de aula.
a inferência é uma alternativa tão óbvia que às vezes você fala assim, nossa, mas isso está no texto, isso não é dedução, né? Ela é tão facilmente deduzida que parece que está escrito aquilo ali no texto. E aí até o aluno se engana, ele fala, peraí, mas isso não é inferência, isso é recorrência. É que a inferência é uma informação quase que óbvia. Se não for óbvia, não é inferência, é extrapolação, é viagem. Então ela está praticamente ali no texto. Assertiva correta. Você está entendendo? Então, eu acho que assim, veja, a gente está fazendo uma prova de português, né? Eu tirei algumas questões de gramática, porque você já tem a sua professora de gramática, e para a gente não perder tempo aqui, até por um engano, eu acho que vieram algumas questões de gramática aí nessa prova. Eu até faço rapidinho com você, mas a minha preocupação aqui era trabalhar áreas de interpretação para você conhecer. E você vai perceber que a maior parte da prova de português é disso. Então, assim, não tem que se desesperar. Ou é recorrência ou é inferência. Ou coesão e coerência. Você vai ver. E algumas questões de gramática. Vamos mais? Vamos lá. Agora eu vou ter que ficar indo e voltando toda hora por causa do texto, tá? A gente vai ter que ir ao texto, porque eu tenho que te ensinar a ir ao texto e achar a informação. Então, de volta e meia eu vou ficar subindo com a tela. Então, vamos lá. De acordo com o texto. De acordo com o texto, é questão de recorrência. Eu tenho que achar essa informação lá, que pode estar com outras palavras, mas com o mesmo sentido do que está aqui. Vamos ver o que a alternativa diz. O Estado oferece 2 tipos diferentes de proteção. O Estado oferece 2 tipos diferentes de proteção da propriedade intelectual. Você precisa ir ao texto agora comigo e verificar se há mesmo, se o texto afirma que há 2 tipos diferentes de proteção à propriedade intelectual. Vamos ver. Ora, já tínhamos até marcado, lembra? É o inciso 27º, que era aquele que falava de autores de um modo geral, quaisquer autores, e o inciso 29º, que era aquele que falava de autores de inventos industriais. Nós vimos até que o texto mostrava que um tinha um direito exclusivo e que era transmissível aos herdeiros, e que o outro tinha um privilégio apenas temporário, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ora, não são 2 tipos diferentes? São 2 tipos que estão claramente ali colocados no texto. Por isso a assertiva está correta. Vamos voltar a ela?